Deus vai falar. Sempre as pessoas, quando começam o ano, elas ficam um pouco sem entender muita coisa. E aí o tema é como viver as promessas de Deus em 2023. Vamos repetir comigo? Como viver as promessas de Deus em 2023. Vocês têm a resposta? Jesus. Mas eu vou te dar alguns caminhos para que você possa seguir, né? E o primeiro caminho é para que você tenha sucesso, para que você possa receber as promessas de Deus na sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é a sua identidade. Essa é a primeira coisa. Você precisa entender quem é você perante Deus. Você precisa olhar para Deus e falar: quem sou eu, Deus? Quem sou eu para o Senhor? Como o Senhor me enxerga? Como é que o Senhor me vê? Não se preocupe com o que alguma pessoa diz a seu respeito. Isso não tem a menor importância. Não se importe com a roupa que você usa, com o seu cabelo. Se você já está com algumas ruguinhas, está com alguns cabelinhos brancos como eu, não se preocupe com isso não. Ou se você tem pouco cabelo também, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não se preocupe se você tem ou não tem uma tatuagem. Também não se preocupe com isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é não se preocupar com o que as outras pessoas dizem a seu respeito. Mas se preocupe se você está conectado com Deus. Essa é a grande preocupação. Porque quem está conectado com Deus sabe exatamente como Deus pensa a seu respeito. Como Deus te enxerga. Como Deus se relaciona com você. Como Deus faz quando você ora. Quanto mais intimidade, quanto mais conexão com Deus, mais Ele vai te ouvir, mais Ele vai fazer você entender que Ele está com você. Esse é o detalhe. Então todo mundo que está conectado com Deus, ele sabe quando ele está orando e Deus está ouvindo. Ele sabe quando ele está adorando e Deus está ouvindo. Ele sabe, porque você sente Deus por dentro. Porque Deus se conecta com os dele. E eu tenho uma péssima notícia para dar, é só com os dele. Porque a conexão de Deus é feita por um Espírito, chamado Espírito Santo. Por isso que as pessoas não entendem, muitas vezes, quando Jesus chega perto daquele homem, que não era um homem qualquer. Ele era um dos principais da sinagoga da Judéia. Ele não era um homem iletrado, ele era ultraletrado para aquela época. E aí Jesus diz para ele, né? Importa que você nasça de novo. E aí aquele homem que era um dos principais da sinagoga, seria como se fosse um cargo parecido com um bispo, com um papa. Ele não entendeu. Quem é esse cara que vem dizer que eu tenho que nascer de novo? Por que ele está dizendo isso para mim? E ele então não entendeu. Então Deus disse assim: você não precisa nascer, então eu tenho que voltar para dentro do útero da minha mãe. Jesus falou: não, você não entendeu nada. Você não entende nada das coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas não se contestam com as coisas carnais. E ele respondeu carnalmente para Jesus, enquanto Jesus estava falando de maneira espiritual para ele. E aí Jesus disse para ele o seguinte: não, você tem que nascer da água, que é o batismo, e do Espírito. Porque quem conhece a Bíblia sabe que quando a gente é aceito por Deus, acontece um cataclismo espiritual. Na mesma hora, você nem sente, é algo muito profundo. Deus troca o teu espírito, conforme disse o profeta Ezequiel: eis que porei dentro de vós um novo espírito.
Porque o seu espírito, que era o espírito do mundo, que fazia você pecar, que fazia você andar pelos lugares lúgubres da terra, que fazia você ser hedonista. O hedonista é aquele que quer apenas o prazer pelo prazer. Esse espírito não é o Espírito de Deus. E aí, então, aquele que Deus escolhe. Eu ainda falava hoje com uma pessoa que não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. É estranho entender isso, mas é Jesus que nos escolhe para fazer parte da família divina, a família que nunca morrerá, a família que viverá eternamente. Ele que faz a escolha. Quando Ele nos escolhe, Ele troca o nosso espírito. Aí Ele nos dá um outro espírito. Ele diz assim: eis que porei dentro de vós um espírito novo. Aí esse espírito novo é que conecta com Deus. Porque esse espírito é aquele que faz a sua oração chegar ao céu. Porque você lembra que lá em Atos dos Apóstolos está escrito que nós não sabemos orar como convém? Nem eu sei. Nenhum aqui de vocês sabe. Mas quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus recolhe a nossa oração e leva ela de maneira correta a uma pessoa, que é Jesus. Por isso que ele diz: agora vocês têm um advogado no céu. Esse advogado é Jesus. Porque o Espírito Santo não entrega a oração direto para Deus, ele entrega para Jesus. Porque só Ele gerou em mim e em você a marca da promessa. Porque existe uma marca nas mãos dele. Inclusive o judeu que foi lá agora no depoimento fala que viu a marca. E aí entendeu que ele era Jesus. Tem uma marca. Todos aqueles que são de Cristo têm uma marca. E a marca é tão evidente, ela é tão maravilhosa, que se você andar para a Bíblia, você vai ver que o anjo tocou na coxa de Jacó e deixou uma marca lá. Deus ama fazer marcas no homem. Deus fez uma outra marca no céu. Quando Ele fez uma aliança conosco, Ele fez uma marca e colocou no céu, que você chama ela de arco-íris. Para nós que somos cristãos, não é arco-íris, aquela é a marca da aliança de Deus. Porque até o dia que Jesus voltar, você ainda verá aquela marca. Quando Ele voltar, você não verá mais. Porque aquela marca é para servo de Deus. Aquela marca vai continuar aparecendo no céu até a volta de Cristo. Depois, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, os que ficarem aqui não enxergarão mais aquilo, porque nunca mais vai existir arco-íris aqui na terra. Pegar? Porque era uma marca. Aquela marca é para servo de Deus, para dizer para mim e para você: eu não vou mais destruir a terra com água, porque eu fiz uma aliança com vocês. Assim como a aliança de casado é uma marca, ela não tem início e nem fim. Porque o casamento não tem início nem fim, porque o casamento foi feito para a eternidade. Pegaram? Por que o casamento é feito para a eternidade? Porque que Deus nunca, em lugar algum da Bíblia, Ele abriu mão de um casamento único. Ele não disse lá que era para fazer vários casamentos. É porque na hora que você for para o céu, você vai reencontrar a sua pessoa. E você vai conhecer a pessoa. Jesus mesmo disse isso. Porque quando Ele estava falando da parábola de Lázaro, Lázaro conheceu o rico e o rico conheceu Lázaro. Eu vou pregar sobre isso em breve aqui. Então, meus amados, o mais importante é você saber qual é a sua identidade. O que define a sua identidade é Deus, não é você. Você não tem capacidade de fazer essa definição. E aí eu quero colocar um texto aqui que está em 1 João 3:1, que vai dizer assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Observe o texto, concessão. Quero que você pegue isso. Não é você que pede, é concessão de Deus você se transformar em filho ou filha. Estão entendendo? Não é você que quer ser filho e vai ser filho. Deus abre mão e abre uma concessão para você ser filho. Então isso é privilégio. Por que eu sou convertido desde 1997? Eu nunca mais caí, porque foi uma concessão de Deus. Eu entendi que isso era uma concessão, então é algo tão poderoso que eu não posso largar mais. Só abandona Deus quem não entende essa palavra. Deus concede a graça. Por isso que ele vai dizer assim: de graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que faz uma concessão, Ele te dá, de graça sois salvo, pela graça sois salvo. Então, e ele diz aí, continuando o texto para terminar: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É por isso que muitas vezes tem gente que não quer conversar comigo, porque não vale a pena conversar comigo, porque eu sou de Deus. A minha conversa é uma conversa de crente. As minhas atitudes são atitudes de crente. O que eu gosto é de ler a Bíblia. O que eu gosto é de ouvir uma canção bíblica. O que eu gosto de ouvir é uma pregação. Porque isso me agrada, porque está falando daquilo que eu entendo. Então é por isso que o mundo não me conhece, porque o mundo não me entende. Como é que alguém vai me entender de que eu não preciso ter na minha casa um Papai Noel? Porque eu já tenho Jesus e que Natal é o nascimento de Cristo, não é do Papai Noel. Como é que o mundo vai entender isso? Eu já fiz a minha escolha. Aliás, Jesus me escolheu, e na hora que Ele me escolheu eu entendi isso. Então eu abdico dessas coisas por causa de Deus. Eu não tenho nada contra ter o Papai Noel ali, mas eu não vou lá tirar foto com ele, eu não vou vestir de Papai Noel, eu não vou ter Papai Noel ali, mas é que eu não preciso. O meu pai chama Abba Pai. Ele não é o Noel. O Noel foi uma criação que fizeram para embaçar o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal para mim é o nascimento de Jesus. Entende? Então, o mundo não me conhece, porque não conhece a Deus. Porque quem conhece Deus não faz atrocidade, não quer matar o outro, não quer tirar o dinheiro do outro, não quer maltratar alguém, não quer zombar de alguém. Se receber um dinheiro a mais, a gente devolve. Porque nós não somos deste mundo, olha. Nós já conhecemos Deus. Por isso que Pilatos, no alto da sua glória, como o governador da Judéia, representando diretamente César, quando ele fala com Jesus: mas se você é rei, Jesus, e você está dizendo, mas se você é rei, cadê os seus soldados? Ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, haveria um miríade de anjos aqui para me proteger, mas o meu reino não é deste mundo. Então aqui explica de novo esse texto: eu não sou deste mundo, mas pastor, eu estou te vendo aí no púlpito, eu estou conversando com você, eu estou aqui, mas eu não vou ficar aqui. Eu estou cumprindo um propósito de Deus aqui. Quando esse propósito encerrar, Ele vai me chamar de volta, Ele vai me recolher para Ele, porque eu sei onde é
que está o meu DNA. O meu DNA é um DNA de Deus. Eu vou voltar para lá, de onde eu vim. É por isso que eu sinto tanta saudade de voltar para o lugar de onde eu vim. Agora, quando eu estava adorando aqui, eu estava sentindo tanta coisa boa, eu tive tantas visões boas aqui. É porque eu não sou desse mundo. O meu mundo é um mundo espiritual. Eu vou para um lugar que já está tudo prontinho para mim. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Muitos não vão voltar e nem vão para lá, mas eu sei para onde eu vou. Eu vou para um lugar que a Bíblia diz que não haverá nem choro e nem ranger de dentes. Eu não vou precisar trabalhar mais. Eu não vou precisar me preocupar com comida, porque lá tem um maná. Eu não vou precisar de adoecer, porque tem uma árvore lá que dá 12 frutos, um a cada mês. E a gente come do fruto e não tem doença nenhuma. Então, para que eu estou preocupado? Então, o primeiro segredo é entender isso. A segunda coisa é compreender definitivamente a importância da obediência. Quando Deus reconhece e nos adota como filhos, como foi mostrado no texto, somos chamados imediatamente à obediência, como Jesus foi obediente. Ele diz: eu obedeço a Deus até a morte. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, e não a minha. É por isso que ele vai para o Getsemane e chorando, sabendo do peso do que ele ia sofrer, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quem conhece Deus, quem é filho de Deus, quem sabe quem é Deus, tem esse tipo de atitude. A atitude é de obediência. A rebeldia não pertence a servo de Deus. A rebeldia pertence a Satanás, que foi rebelde e foi jogado do céu para a terra. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver o próprio Jesus dizendo: eis que vi Satanás sendo jogado do céu para a terra. E ele veio como uma bola de fogo. E aí você começa a analisar a história da terra, e você vai ver um grande buraco na terra. E aí você vai ver os cientistas falando: aqui foi um cometa, aqui foi uma bola de fogo que caiu. Os cientistas acham isso. Eu sei que aquele buraco é o lugar onde Satanás foi enviado. Jesus disse isso. Ele veio para cá para ficar tentando a terra, para ficar atraindo as pessoas para o mal. Aí vocês vão me perguntar: mas por que Deus permite? Porque Deus é justo. A justiça de Deus você não vai entender ela. Deus é justo e te dá a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher. A escolha é tua. Você não é obrigado a ficar com Deus. Não. É uma escolha. Eu escolhi Deus. Eu escolhi adorar a Deus. Eu escolhi confiar em Deus. É uma escolha. Cada um tem direito de escolher. Deus não vai te obrigar a seguir Ele. Não, não é assim que funciona no reino de Deus. Então, quem entende que é filho de Deus, entende sobre obedecer e passa a viver aquilo que cantamos, as promessas de Deus. Vamos perceber isso desde o início, com o exemplo do pai da fé, que foi Abraão. Ele recebeu a promessa por causa da obediência a Deus. João 14,15. O Evangelho de João vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Só obedece a Deus quem ama Ele.
Porque os mandamentos vão dizer: não furtarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não é? Então só faz isso quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não vai fazer. Ele vai preferir fazer o errado. Por isso que esse texto vai dizer o quê? Presta atenção no texto. Isso é Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí nós podemos fazer aqui uma inversão linguística. Então quem obedece ama a Deus. Simples assim. Não precisa nem fazer muita força para entender o texto. E tem um segundo texto que eu separei aqui, que tem Atos dos Apóstolos 5, verso 29, que diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam, aqui depois que Jesus já tinha ido embora: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não estou nem aí para homem. Eu não tenho compromisso com homem. Minha vida espiritual é de Deus, ela não é de homem. Qualquer homem pode chegar perto de mim e falar assim: não vai dar certo, a palavra dele não tem valor para mim. Como não teve valor, sempre vem isso à mente, aquela mulher que chegou na porta da casa: eu fico mandando os demônios aí para derrubar o senhor, mas ninguém derruba. O senhor pode vir quantos quiser, eu não vou cair. Por que eu não vou cair? Porque eu não obedeço a homens. A minha vida, ela é governada por Deus. É Ele que me dirige. Qualquer coisa que me acontecer, Ele permitiu. Eu não vivo para agradar a homens. Eu vivo para agradar a Deus. Se eu vivesse para agradar a homens, a igreja estava lotada. Porque é só começar a bajular as pessoas, visitar as pessoas, como fazia aquele pastor, né? Só fazer isso é simples, eu sei fazer. Eu ajudei a montar uma igreja que tinha 3.000 pessoas, foi para 6.500, eu sei fazer. Só que Deus não quer que eu faça mais. Porque Deus quer que fique com Ele quem quer Ele. Eu não estou atrás mais de sustento, de dízimo, de igreja, eu não preciso disso. Porque quem me sustenta é Deus. Então para que eu vou ficar aí andando de casa em casa, pedindo cafezinho, bajulando as pessoas, né? Ou aceitando pecado, como algumas pessoas saíram daqui porque queriam que eu fizesse casamento fora da Bíblia. Eu não faço. Não adianta me pedir, porque eu não vou fazer. Eu não estou aqui para servir a vocês, eu estou aqui servindo a Deus. Aí se vocês amam a Deus, aí vocês continuem amando a Ele, porque é Ele que governa a minha vida. Amém? Amém. Estão entendendo? Então, o terceiro texto que eu quero trazer para vocês está em Josué 1:8, muito conhecido. Tem gente que gasta uma fortuna fazendo coaching, comprando livros, pedindo ajuda de psicólogo, eu não sei mais o que, quando Deus já deixou tudo pronto. Olha esse texto que diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nela escrito. Aí ele explica o que vai acontecer. Só então primeiro você tem que obedecer. Aí o que ele diz? Aí depois, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Pergunta se eu estou preocupado. Não. Eu apenas vou orar. Porque Deus não vai deixar a minha casa faltar nada. Porque quem governa a minha casa é Deus, não é o homem. Deus vive fazendo milagre comigo. É um atrás do outro. Porque a quem eu presto culto? A Deus. Eu não presto culto a homem. E aconselho vocês a nunca fazer isso. Prestem culto ao Senhor. Quarta coisa, deixa Deus agir. Quer ser bem sucedido? Quer se dar bem?
em 2023, deixa Deus agir. Olha só, Salmo 46:10. Olha o que está escrito nesse Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ah, mas agora está o governo difícil, está isso, está aquilo, não sei o que. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é palavra para crente. É para quem confia em Deus. Porque quem não confia em Deus não vai entender isso aí. Eu estou virando, o negócio está feio, Deus está mandando eu aquietar. Sim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem é crente sabe disso. Isso não significa que você tem que parar de trabalhar, que você tem que parar de lutar, não. É você ter certeza de que você precisa consagrar tudo a Deus. Ele é quem vai fazer. Nós temos um exemplo aqui, ele não está aqui hoje, mas eu posso falar, o André. O André achava que podia fazer tudo com a força do braço, com a conversa, não sei o quê. Ele demorou a entender, agora ele entendeu que ele não consegue. Quando ele começou a deixar Deus agir, agora ele está prosperando com força. Mas não é pouco não, gente, está prosperando muito. Porque ele demorou a entender isso aí. Ele ficava tão desesperado. Chegava no meio de janeiro, eu entrava em pânico junto com ele. Era janeiro, fevereiro e março, eu e ele em pânico. Ai, pastor, olha por mim que o negócio vai dar ferrado. Calma. Ai, porque ele é muito ansioso. A palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus está na tua casa? Você crê que Deus está na tua vida? Então, meu querido, acorda de manhã e fala assim: Deus, eu estou fazendo esse plano. Se esse plano está dentro do propósito do Senhor para a minha vida, que o Senhor então conduza. Pronto. Aquieta. Aquietar não significa parar de orar. Não é isso que está escrito ali. Aquietar-vos é colocar a tua confiança em Deus. Eu vou abrir um negócio, confiança em Deus. Eu vou abrir a costelaria, Jones e o menino, a confiança em Deus. Se você aprender a colocar confiança em Deus, Ele vai operar muito melhor do que você. Só que Ele não vai fazer no dia que você quer. É quando você menos espera. Eu, mas a pastora tive uma experiência, né, pastora, recentemente. Quando menos esperamos, Deus abriu uma coisa e nos deu uma bênção. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele continua nesse texto: serei exaltado sobre os gentios. Deixa os gentios rir da tua cara. Tem problema. Quem vai te exaltar sobre os gentios é Deus. Está ali o texto? Leia lá. Serei exaltado sobre a terra. Então qual é o segredo para você ser abençoado? Aquietai-vos e colocai a vossa confiança em Deus. Ai, Deus, mas não está dando certo. Não. Coloca as tuas finanças nas mãos de Deus. Deus sabe administrar muito melhor que você. Não queira fazer o que somente Deus é capaz de fazer. Ele é Deus e pronto. Ele é Deus. Ele tem um controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive da sua vida empresarial também. Essa semana eu vi alguém falando: vai voltar não sei o quê. Deixa Deus, entrega para Ele, coloca na mão dele, deixa Ele fazer. Aí Ele vai te dar toda a direção. Ora, espera. Por isso que Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o texto: aquietai-vos e colocai a confiança em mim. Deus saberá agir em seu favor na hora certa, nem antes
e nem depois. Amém? Pegou? Cadê o Igor? Pegou, Igor? Agora tem mais um detalhe que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Afaste-se dos obstáculos. Fala aí, eu não gosto de pedir as pessoas para falar, mas fala para você mesmo: Senhor, afaste-me dos obstáculos. Afaste-se de quem atrapalhar a sua ida para o centro da vontade de Deus. Pega aí: afaste-se de qualquer um que queira te tirar do centro da vontade de Deus, inclusive pessoas. Pegaram o que eu estou falando? Nós tínhamos uma pessoa que converteu, e ele era lá em Espírito Santo, até passei lá em frente agora, e acabou até que o local acabou. Ele era vigia de uma boate, aquelas boates de mulher pelada, que negócio todo. E ele converteu, né? E ele falava assim: pastor, Deus precisa me tirar de lá. Eu falei: calma, aquieta até que Deus faça. Deus vai te dar algo muito melhor. Ele falou: não, porque não é possível, eu não consigo mais ficar naquele lugar. Eu falei: continua clamando a Deus, não é? Ele foi que a mulher me usou para curar ela, né? E nascer a Vitória, né? Eles estão no meu Facebook, de vez em quando eles me dão um tchauzinho lá. E aí, ele estava desesperado. Eu falei: Deus não vai agir no seu desespero, calma. Aí ele acalmou. Quando ele acalmou, Deus deu para ele um emprego muito melhor, né? Um lugar muito melhor. Porque realmente, como é que um servo de Deus vai ser vigia de uma boate de mulher pelada? É complicado, não é? É por isso que eu falo: não é tudo que eu faço. Eu não faço porque eu não quero mais desagradar a Deus. Não é tudo que, se alguém me falar para ir em algum lugar, ou eu fazer alguma coisa, não é tudo que eu faço mais não. Eu não quero desagradar a Deus. Se eu sei que aquilo que eu vou fazer vai desagradar a Deus, eu não faço. Estão entendendo? Porque quando a gente entende o propósito, nada mais nos afasta dele. É difícil entender o propósito. Por isso que a oração precisa ser: Senhor, me coloca no centro do teu propósito. Qual é o teu propósito para mim? Aí quando você entende, começa a andar no propósito de Deus, as outras coisas vão acontecendo automaticamente. Então que nesse 2023 a sua oração seja: Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Eu quero andar no teu propósito. Pronto, as outras coisas vão começar a acontecer. Mas tem que fazer uma oração sincera, verdadeira. Cuidado, porque sempre aparecerão os obstáculos para tentar te impedir. E os maiores obstáculos são as coisas e as pessoas. Às vezes você está pronto para ir na igreja, aparece um abençoado: não, eu estou precisando, vão comigo ali, não sei o quê. Esses são os obstáculos. Você tem que aprender a dizer não. Eu não vou, porque quem me sustenta é o Senhor. Eu vou honrar a quem eu preciso honrar primeiro. Eu preciso honrar primeiro é Deus. Já viram quando você, principalmente quando você está começando a voltar para Deus assim, você fala: eu vou na igreja, aparece uma coisa que te atrapalha aí, aparece alguém que te chama, aparece um churrasco na casa de alguém, aparece uma visita, não é? É porque o mundo vai conspirar contra você, para ver se você é de Deus mesmo. Quem já passou por isso aqui? Domingo eu vou para a igreja. Aí aparece 200 mil coisas para te atrapalhar aí. Aparece aquela proposta para quem trabalha com carro igual ele: nossa, me leva lá em Floripa, eu te dou R$500. Aí o cara endói da cabeça. Aí, não preciso do dinheiro, né? Entendeu? É assim que funciona. Quando você tem a consciência completa de que Deus é em primeiro lugar, você diz não na hora.
Porque você sabe quem é que vai te dar muito mais do que você pensa. Lembra do texto? Buscar em primeiro lugar. Quem conhece o texto? E as outras coisas? Acrescenta. Acrescentou para você, Leandro? Estou esperando o churrasco lá daquela casa, né? Acrescentou uma casa para ele. Você recebeu a palavra profética dessa casa? Chegou? Sim, não de Jesus. Bastante, está esperando o Lula baixar a picanha. Então, só daqui, só em 2023, né? 26. Esperei a picanha, mas não chegou de novo. Não vai vir picanha nenhuma. Pode ser alcatra mesmo. Pode ser alcatra mesmo, melhor. Faz pescoço de galinha, é bom? Pescocinho de galinha, nem ensopado, é bom? Então, lembre-se que os obstáculos vão sempre aparecer para tentar te tirar a bênção. Lembra de Ló? Ló tentou tirar o Abraão do caminho. Lembra de Terá? O pai dele também atrasou a bênção dele. Não vai não, meu filho. Oh, meu Deus, né? Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, ela não quer que eu volte. Não, fica aqui, arranja uma igreja para você aqui. Não volta para lá não, fica aqui comigo. Claro. E se eu for para Valadares, eu tenho certeza que alguma igreja me pega. Não é? Sou muito conhecido lá. Graças a Deus você não vai voltar. É. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mas por quê? Porque isso não é o centro da vontade de Deus. Estão entendendo? O centro é aqui. O centro da vontade de Deus é outro. Então a gente tem que ficar aqui na Shekinahzinha, porque eu preciso ver essas meninas crescer, meu Deus. É. Todos eles, Ló e Terá, foram obstáculos na vida de Abraão e atrasaram a bênção dele por vários anos. O que está atrasando a sua bênção? Que pessoa está atrasando a sua bênção? Ou quais pessoas estão atrasando a tua bênção? O que você está colocando na frente de Deus? E que está tirando você da bênção? Estão pegando? Hoje eu estou pregando bem macio assim, né? Para vocês pegarem a essência da pregação. Não se importe com quem se desconectou da tua vida. Sim, a gente não se preocupe, porque, meu Deus, de uma hora para outra aquela pessoa sumiu. Gente, às vezes é Deus que tirou ele da sua vida. É livramento. A gente fica no desespero, do nada aquela pessoa agora não convive mais comigo. Às vezes foi Deus que tirou ela era um empecilho para você. Ou ela não estava no propósito de Deus para você. Deus tirou Ló e Deus tirou Terá da vida de Abraão para ele chegar onde ele queria, na terra prometida. Deus também faz isso em nosso favor, a gente que às vezes não entende. Eu deixei a minha mãe, ela tem 95 anos, ela mora lá, eu moro aqui. Mas a minha mãe não pode impedir o propósito de Deus na minha vida. A hora que precisar eu saio aqui, fico lá 3, 4 dias e volto, não tem problema. Mas ela não pode impedir o propósito de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo ou não? O propósito precisa ser maior do que as pessoas. Para casar com a Suzana não foi fácil não, eles não gostavam de mim. Mas Deus gostava. O propósito era de Deus, não era nem da mãe, nem de ninguém, nem da minha mãe, era de Deus, era eu e ela, um propósito eterno. Então pronto, ninguém impediu, ninguém conseguiu impedir. E olha que tentaram, hein? Mas ninguém impede. O que Deus ajunta, o homem não espalha. Pegaram? Então, última coisa. Aprenda a suportar o processo.
Toda jornada é dura. Olha pra você ver o Leandro, quando chegou aqui ele era cabeludão. Aí como é que está a situação hoje? Não está sendo fácil, né, meu amor? Você vê que quando o Heriberto chegou aqui, o cabelo dele não era espetado. Olha como é que está espetado agora. Levou tanto chicote de Deus que espetou o cabelo. Foi choque? É choque. Foi tratamento de choque. O caso dele foi choque. A jornada de Israel no deserto durou 40 anos. Deus nos forja. Quem lembra da forja? Né? Deus nos forja é no meio da luta. Não é na hora que está tudo bem, você não é forjado. Você só é forjado na hora que que o chicote está instalando. Chega o milagre, né? E senão, né, tá de boa. Deus nos forja no meio das tempestades, no meio do deserto. É lá que Ele está te forjando. Não foi fácil para eles, né, o povo de Israel, ficar 40 anos no deserto. E não é fácil também nos nossos dias, não. Por isso Moisés, ao passar o bastão para Josué, para seguir a jornada, disse para ele: ser forte e corajoso. Então eu vou pedir para você olhar para alguém do teu lado e ser forte e corajoso. Balança a pessoa mesmo, para ver se ela acorda. Acorda, Alice. Balança isso, para ver se ela acorda. Acorda. Quase matou o menino. Não, vai matar a menina. Também, né? Josué 1,9 vai dizer assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Deus dá uma ordenação para a gente ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu sou de Valadares, vim para Brusque, Deus está comigo, vai ter comigo aqui. Eu saí de Parintins, vim para cá, Deus vai estar comigo aqui, porque Ele está dizendo que Ele vai estar comigo onde quer que eu estiver. Eu estou preocupado com o quê? Estão entendendo ou não? Está preocupado? O outro saiu lá de Porto Alegre, está aqui, Deus vai ser com você aqui. Se Ele te mandou você vir para cá, você pode ficar tranquilo. Porque quem tirou Abraão lá da tranquilidade foi Deus. Abraão estava tranquilão lá, em Ur, tranquilão, ricão, bonitão, né, novinho. E Deus falou assim: chega, eu vou te levar para um outro lugar. Tira ele do conforto e leva ele para outro lugar. Mas foi no outro lugar que ele cumpriu o propósito. Ele não cumpriria lá. Amém? Você saiu lá da Bahia? Maceió. Você tem cara de baiano. A cabeça de baiano? Cabeça de baiano. Você saiu de Maceió. 7 dias atrás. Para vir para Brusque. Não é Maceió, não? É Maceió. Pará. Não, você eu sei, do Pará. Saiu lá do Pará para encontrar essa benção aí. Ô, glória! Aqui. Você não encontrou lá. Ele também não te encontrou lá em Maceió. Não te encontrou no Maranhão, não te encontrou em Salvador, não te encontrou em lugar nenhum do Nordeste. Nem na Bahia. Ele veio encontrar aqui. Quase em outro país. Pois é. Quase em outro país. Você não foi no Rondônia, nem no Amapá, você vai achar ela aqui. Porque Deus te trouxe para cá para cumprir um propósito. Estão pegando isso ou não? Que às vezes Deus tira uma pessoa lá de Porto Alegre, igual tirou aquilo lá. Chegou aqui, com todo respeito, né? Enfim, hoje, bem diferente. Não é? Aí Deus tira sua filha lá de Porto para vir aqui ter uma experiência com Deus. É assim que Deus faz. Deus nos movimenta dos lugares.
Aí Deus nos movimenta, leva para outro lugar, você fica assim, meu Deus, não vai dar certo. Nossa, calma, rapaz, suporta o processo. Calma, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer aquilo que é milagre, é Deus. Você não sabe fazer milagre, quem sabe fazer milagre é Deus. Você não sabe não. Não desista. Pega uma pessoa aí e fala assim, em 2023 você não desista, não. Balança de novo aí. Não desista. Vocês desistem muito fácil. Não desista. Siga em frente em 2023 para que Deus possa fazer o extraordinário e o relevante da sua vida. Vou ler um texto, Isaías 41:10, vai dizer, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou eu, seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pega aí, cata aí, dá um glória a Deus aí, cata essa palavra aí, rapaz, bota ela, prega ela no teu coração. Vou ler mais um texto, hein? Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pega! Ele vai estar até 2023 só, que ele está falando ali? Até o fim dos tempos. E agora, Deuteronômio 31:6, olha, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Pronto, peguei. É por isso que eu não tenho medo de nada. Deus está falando que nunca vai me desamparar e nem vai me deixar. Estou preocupado com o quê? Vocês podem me deixar, Deus nunca vai me deixar. Pegou? Vocês podem me deixar, mas Deus não me deixa. Ele está dizendo que nunca me desamparará. Aí eu quero te convidar a ficar de pé.